outro problema sério. A qualidade? Qualidade, porque muitos dos ômegas 3 vendidos no mercado, eles estão oxidados. Às vezes, faz mais mal do que bem. Então, é uma coisa que você não pode economizar. Você quer tomar de ômega 3, procura o melhor que você possa pagar. Entendeu? E aí, quem é que precisa mais de ômega 3? De tudo. A retina. À medida que você envelhece, você vai ficando cego. A pessoa de 110 anos, ela não enxerga. Ela vai perdendo a vista, ela vai perdendo a visão. E porque há uma degeneração macular da idade. Aí, quando você toma um ômega 3, você protege isso. E a retina, ela é uma extensão do cérebro. Entendeu? Quer dizer, aquilo que beneficia a retina, beneficia o cérebro. Então, ajuda muito, até para Alzheimer, prevenção de Alzheimer, tratamento de Alzheimer, o ômega 3. No mundo de hoje, você tem que suplementar. Você tem que fazer suplementação para ter saúde 100%. Há 100 anos atrás, você podia atravessar uma rua aqui em São Paulo sem olhar para os lados, não tinha carro. Hoje, se você atravessar a Avenida Paulista sem olhar para os lados, você morre atropelado. Do mesmo modo, há 100 anos atrás, o seu bisavô, com alimentação saudável na mesa, não ficava devendo nada. Hoje, mesmo que ele tenha uma alimentação, entre aspas, saudável, ele ficou devendo alguma coisa, porque não tem as vitaminas e os minerais todos que o corpo precisa. Porque o corpo precisa de muito, o corpo precisa de 45 nutrientes importantes, e você não encontra isso nos alimentos mais. Então, eu digo o seguinte, se você realmente quiser ter uma saúde perfeita, hoje você tem que fazer suplementação. Você tem que tomar suplementos de vitaminas, de minerais, de enzimas, que vão contribuir para melhorar a sua saúde. O médico, Dr. Dyberg, John, da Dinamarca, ele percebeu que os habitantes, os esquimós da Groenlândia, não tinham infarto, não tinham acidente vascular cerebral, não tinham câncer. E ele fez inúmeras expedições para lá, para estudar esse pessoal. E ele trouxe o sangue desse pessoal. E ele descobriu que um esquimó come uma média de 14 gramas de ômega 3 por dia. Ele come a carne da foca, por exemplo. Por que a foca tem ômega 3? Porque a foca está lá embaixo, no fundo do mar, e ela está muito frio lá. E o sangue dela não congela. Então, o ômega 3 não deixa o sangue congelar, não deixa dar trombo. Isso é muito importante. Muito paciente morre por causa de trombo. Aí ele começou a estudar isso e ele descobriu, ele é o pai do ômega 3. Ele descobriu que aquelas pessoas não tinham isso, apesar de comer gordura o dia inteiro, porque eles comiam uma gordura diferente, que era rico em óleo, que nós chamamos óleo de peixe ômega 3, que é o eicosapentaenoico, que é o EPA, e o doxahexanoico, que é o DHA. Aí ele começou a fazer estudos. Hoje tem mais de 23 mil estudos na área de ômega 3 publicados. Se você entrar no Google e digitar ômega 3, você vai ter milhões de referências. E aí ele começou a fazer esse estudo e hoje nós sabemos que a nossa alimentação está devendo ômega 3. Na época paleolítica, 20 mil anos atrás, a nossa proporção diária de ômega 6 para ômega 3 era 3 para 1. Hoje, se você come fast food, chega a ser 40 para 1. Quando você tem muito ômega 6 e pouco ômega 3, você tem processos inflamatórios crônicos. E toda doença degenerativa, seja ela câncer, seja ela Alzheimer, seja ela Parkinson, seja ela artrite, tem um componente inflamatório. Então, quando eu faço uso do ômega 3, eu diminuo no meu corpo esse processo inflamatório. E as doenças degenerativas não se manifestam. O ômega 3 está relacionado da cabeça aos pés, por exemplo, principalmente no cérebro. O cérebro, o neurônio do sistema límbico, que é uma área do cérebro, se alimenta de DHA, que é um dos ômega 3. Um é o EPA, o outro é o DHA. Esse alimento é DHA. E se você tem falta de DHA,
na alimentação, que geralmente você tem, você fica irritável, você fica deprimido, o esquizofrênico fica mais esquizofrênico, aquele que tem transtorno obsessivo compulsivo, fecha a porta 10 vezes, passa a fechar 20 vezes, quer dizer, tudo piora. Então, da cabeça aos pés. O ômega 3 ele ajuda em todos os aspectos. Ele ajuda no lipidograma, ele regulariza o seu colesterol, os seus triglicérides, ele ajuda na parte psiquiátrica. Tem psiquiatras hoje que tratam a esquizofrenia com altas doses de ômega 3. Então, é geral a ação, é sistêmica, que a gente chama em medicina. É você fazer uso de animais do mar que vivem em áreas frias e profundas, como é o caso da foca, como é o caso do salmão, como é o caso da truta, do atum, onde esses peixes são ricos em ômega 3. Então, eles pescam, tiram o óleo desses peixes, mas tem que tomar muito cuidado, porque hoje tem contaminação. Você sabe, o mar hoje está contaminado, principalmente com mercúrio, que é um veneno para o corpo, por isso que tem que ter um ômega 3 especial. O ômega 3 você não pode economizar nele. O ômega 3 barato, é melhor não tomar, porque ou ele tá contaminado com mercúrio, ou ele está oxidado. Então, aí ele é barato. O ômega 3, para não ser oxidado, e o ômega 3, para não ter contaminação de mercúrio, o preço dele sobe. Então, você não pode economizar em ômega 3. Você tem que procurar um ômega 3, por isso você não tomar. Você tem que procurar um ômega 3 que nem tenha mercúrio e nem esteja oxidado. Esse aí vai te fazer bem. E ele vem lá de longe, ele vem lá do Polo Norte, entendeu? Ele vem lá da Noruega. Esse salmão de cativeiro que tem aqui no Brasil, que é a maioria, esse não resolve nada, porque ele se alimenta de farelo. O peixe não tem capacidade de fazer ômega 3. Ele come o plâncton, que está lá, que o plâncton é que gera o ômega 3. Ele come o plâncton. Se ele está num cativeiro, se ele está sendo criado, né, artificialmente, é jogado para ele farelo. Ele come farelo, ele não come plâncton. Então, esse salmão criado em cativeiro, você tem que comer o salmão selvagem. Só que não tem, o salmão selvagem não tem no Brasil. Ele tem que ser de água fria. E fazer isso diariamente, 365 dias por ano. Você vai dizer assim, mas quanto tempo eu vou tomar isso? Você não toma café da manhã todo dia? Você não almoça todo dia? Você não janta todo dia? Pois é, um produto desse você vai tomar o resto da vida. Eu já tomei hoje, tomo todo dia, até as criancinhas. Ele ajuda a limpar as artérias? Ele ajuda pelo seguinte, ele mexe no lipidograma, ele baixa o triglicéride, que é uma das coisas muito importantes, que o triglicéride é muito maléfico, e ele aumenta o HDL, que é o que vocês chamado de colesterol bom, entendeu? E ele baixa o LDL. No colesterol como um todo, ele não mexe muito, porque ele aumenta o HDL e baixa o LDL. Então, no fim, fica mais ou menos igual. Mas ele baixa os triglicéridos. E isso contribui muito no processo da circulação. Ele faz prevenção de placas ateroscleróticas. Inclusive, tem estudos, o estudo GISSI, que é um estudo grande, italiano, fizeram ômega 3 para pacientes depois do infarto, e mostraram que aqueles que tomaram ômega 3, em 1 ano, 2 anos, 3 anos de avaliação, a redução em morte foi 48%. Ou seja, você morre 48% menos depois que você teve um infarto, se você faz uso de ômega 3. Infarto, acidente vascular cerebral, é usado também em doenças autoimunes, facilita, faz prevenção, ajuda no tratamento. A pergunta já é o contrário. Onde você não daria ômega 3? Porque o ômega 3 ajuda em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer patologia, em qualquer doença, você se beneficia. É uma lei, a mulher casou, por lei, não sei quanto que eles implementam essa lei, no dia seguinte ela começa a tomar ômega 3, porque o alemão quer gente inteligente. E a mulher que faz uso de ômega 3 durante a gestação, a criança vai nascer mais inteligente, porque para o cérebro se formar, precisa de ômega 3, principalmente do DHA. Se a mãe não tem reserva, o bebê, o feto na barriga dela, rouba do cérebro dela. E a consequência que essa mãe vai ter é que depois do parto ela vai ter depressão pós-parto, desencadeada por essa falta de ômega 3. Então eu acho que toda gestante deveria fazer uso de ômega 3. E a mulher que vai engravidar
está pensando em engravidar, é interessante ela começar a tomar o ômega 3 antes dela engravidar, porque quando ela engravidar, a reserva já está lá pronta. Meu nome é Edna Nakamine e estou aqui para estar dando um testemunho sobre o ômega 3. Eu tive uma cirurgia na minha perna direita e após essa cirurgia eu tive trombose. E eu tive já trombose 3 vezes. E mediante aos médicos eu andei tomando muitos medicamentos. E a partir do momento que eu conheci o ômega 3, minhas pernas pararam de se inchar. Eu parei com os medicamentos do médico vascular. Não tenho sentido dores, não tenho sentido inchaços. E até os vasinhos que eu tinha na perna estão clareando. E eu aconselho que quem puder estar tomando o ômega 3. Ele tem sido, para mim, excelente. Então, desde quando eu comecei a tomar, eu não parei mais. E não vou parar. Mas esse era o meu testemunho para vocês. Muito obrigada. Não precisa ter nenhuma habilidade para ter sucesso na Atomy. Basta usar parte do que você tem mesmo que gastar no mercado e começar a juntar pontos ao comprar na Atomy. Você garante renda vitalícia por 3 gerações. Mexa-se, envie uma mensagem agora para quem te enviou este vídeo ou fale com nossa equipe através do link na descrição deste vídeo no YouTube. A gente faz seu cadastro grátis hoje mesmo. Para mais informações, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Amparo não faltará pra mim. Amparo não faltará pra mim.